Oi, gente! Tudo bem? Tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Só pra, a gente começar aqui pontualmente às 8 horas, como eu prometi pra vocês. Bom, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Ailin. Eu sou Master Coach, já trabalho com coaching já faz 5 anos, com desenvolvimento de pessoas. E eu tenho visto muitas pessoas assoberbadas. Na verdade, eu tenho visto muitas pessoas cansadas, muitas pessoas estressadas, que elas conseguem ir muito bem em uma área, mas sempre tá alguma coisa que parece que tá sempre devendo. Parece que sempre tem alguma coisa que elas olham e falam assim, então eu sou boa nisso, mas tem uma parte aqui que eu não sou tão boa. Tem uma parte que eu não sou tão importante. Tem uma parte que eu não sou tão relevante, na verdade. E as pessoas começam a se sentir tristes, porque ao invés delas focarem no que elas já são boas e começarem a arrumar o que elas não estão tão felizes, elas acabam ou mergulhando, por exemplo, muito no trabalho. E eu vejo muitas mulheres sofrendo com isso. Elas são extremamente poderosas, extremamente bem-sucedidas, mas aí a vida emocional tá em frangalhos. Como eu também vejo muitas pessoas muito bem emocionalmente, mas aí elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem ter um ritmo no trabalho, elas não conseguem desenvolver bem no trabalho, porque é sempre, não, mas eu não posso ser uma boa profissional, porque se eu for uma boa profissional, como que eu vou ser, enfim. E eu tenho visto isso acontecer muitas e muitas vezes. E quando eu decidi fazer essa live, e a ideia é que a gente faça live toda a terça-feira agora do mês de julho. Vamos aproveitar aí essas férias, aí a gente vai fazer as lives. Então eu vou responder um monte de pergunta. Eu até coloquei para as pessoas me mandarem direct, enfim. E apareceu várias perguntas. Apareceu até pergunta do Paraguai. Vânia, obrigada mesmo por estar aí, mesmo no Paraguai, enfim, me prestigiando, de verdade é uma honra. E uma das perguntas que a Vânia fez foi sobre como eu posso ajudar na indecisão. Será que o coaching ajuda nessa parte da indecisão? É claro que a gente tem um exercício específico dentro do coaching, do coaching individual principalmente, que a gente pode olhar e ver como você pode tomar a decisão mais assertiva. Como você faz para tomar uma decisão mais direcionada, mais certa. E a gente tem um exercício que a gente vai começar a olhar as perdas e ganhos dessa decisão. Então, para você que está com alguma dificuldade de tomar alguma decisão, simplesmente faça isso de uma maneira muito simples. Pega e olha o que você vai ter de ganhos numa decisão dessa e o que você vai ter de perdas. Mas você tem que escrever, não é eu acho isso, eu acho aquilo. Porque tem horas que se a gente parar e começar a escrever, parece que o cérebro começa a clarear as ideias, a gente começa a ter mais clareza das coisas. E aí vai anotando, leva 2 dias para colocar isso tudo no papel, se você não conseguir na hora, mas vai colocando quais são os prós e os contras, ou quais são os ganhos, ou quais são as perdas efetivas nessa decisão. E aí você vai começar a ter um mapa de o que é realmente relevante e o que não é relevante nisso. E aí a gente vai conseguir olhar e tomar uma decisão um pouco mais assertiva. Se ainda assim, quando você colocar todas as listas e bateu igualzinho, você fala, então, Ailin, eu ainda não sei que decisão tomar, eu ainda não sei o que eu realmente, de verdade, tenho que fazer. Começa a colocar na frente de cada prós e na frente de cada contra, ou na frente de cada ganho, ou na frente de cada contra. Coloca um número de 0 a 10 de relevância para aquilo. Coloca realmente qual é o número que você dá de importância para aquilo. Aquilo vale 1, aquilo vale 3, aquilo vale 5, aquilo vale 10, quando você olha a sua vida como um todo. E aí no final, você vai somar. Você vai somar sim, uma coluna e somar a outra, e aí você vai ver, e de repente você vai ter mais clareza, você vai ter mais firmeza e mais assertividade. Mas o que eu quero deixar para vocês é que assim, não se cobrem tanto. A gente olha e fala assim, a gente tem que acertar, não dá para errar.
se permita ter erros. Porque são nos erros que a gente aprende alguma coisa. Sabe, como se a gente estivesse correndo uma corrida da São Silvestre, por exemplo. A hora que a gente passa e a gente ganha, a gente é o número 1, a gente ganha e a gente vai celebrar, e aí a gente vai... E eu já falei, acho que até num vídeo do YouTube, dá uma olhada lá, e eu falo exatamente disso. A hora que a gente ganha, a gente tem que celebrar, a gente tem que comemorar e tudo isso. Mas é na hora que eu perco, é na hora que eu erro, é que eu aprendo alguma coisa. Ou que eu devia ter me alimentado, né, num exemplo desse, que eu devia ter me alimentado melhor, ou que eu devia ter dormido melhor, ou que eu devia ter treinado mais. Se permita, não seja tão exigente com você, não seja tão perfeccionista com você, porque faz parte do jogo o aprendizado da coisa. É claro que a gente não gosta de errar. Ninguém gosta. Você vai falar, você gosta de errar? Não, eu também não gosto. Mas eu sei que quando eu erro, eu tenho algum aprendizado para tirar. E às vezes, eu não sei se vocês já se pegaram sentindo isso. Às vezes parece que a gente erra as mesmas coisas. A gente fala, não, esse erro eu não faço mais. E aí parece que a gente vai e erra de novo. E aí a gente erra de novo. Talvez porque a gente não tenha tirado a lição daquilo. Talvez a gente não tenha tirado o aprendizado verdadeiramente daquilo. E aí a gente fica perdido. A gente olha e fala, mas por que eu errei isso de novo? Eu falei que eu não ia mais errar isso. Então, comece a olhar para os seus erros e para os seus resultados não tão bons ou resultados ruins. E comece a olhar e fala, mas o que eu preciso tirar de aprendizado nisso? Mas... de verdade, para te ajudar numa decisão, é claro, o processo de coaching a gente tem 10 sessões, né? Para entender o porquê que você toma essa decisão ou não, como você toma a decisão, olhando você como um todo, vendo se você tomar essa decisão, se for uma decisão profissional, de repente, se está alinhado com os seus valores pessoais, se for uma decisão também na área profissional, será que você não vai estar demandando muito tempo e muita energia e vai acabar deixando a família um pouco de lado, e aí a gente entra nesse equilíbrio, né? A gente consegue ver todo esse equilíbrio para ter uma direção mais certa. Mas é claro, assim, a grosso modo, e eu acho que de uma maneira simples e tranquila, para te ajudar a tomar uma decisão, de verdade, coloca todos os fatores que você vai ter ganhos e que todos os fatores vai ser muito legal. E coloca também tudo o que não vai ser tão legal, tudo o que para você não faz tanto sentido, tudo que você olha e fala assim, não, mas eu tenho perdas nisso. Em qualquer decisão, você vai ter ganhos e você vai ter perdas. Então olha e coloca. E se ainda não ficar claro, pontua mesmo. Pontua de 0 a 10 o quanto isso é de importante para você. O quanto isso é relevante para você. E aí você vai conseguir fazer a soma e vai ficar muito mais fácil. Vai ficar muito mais tranquilo. Eu tô aqui com um monte de perguntas, de verdade, e aí eu vou mudar aqui, né? A Thalita me falou sobre insegurança, né? Será que dentro do processo de coaching a gente consegue falar sobre insegurança? A gente consegue tratar a insegurança? A gente consegue. Sabe por quê? Porque na hora que eu olho para os meus pontos, os pontos que para mim, às vezes, fica no meu ponto cego. Gente, vocês estão me escutando bem? Agora que eu vi, vocês estão me escutando bem? Só dá um joinha aí pra mim. Eu não tô conseguindo ler de todo mundo, mas ó, só manda um joinha aqui pra eu saber se vocês estão me ouvindo bem. Na hora que eu olho os meus pontos a serem trabalhados e a serem melhorados, a gente consegue muito mais resultados. E aí, dentro do processo de coaching, a gente consegue falar, a gente consegue saber... Obrigada, Kika! Beijo, linda! A gente consegue saber, dentro do processo de coaching, quais são os seus pontos cegos. Sabe quando a gente dirige e a gente tem um retrovisor e às vezes vem um caminhão e passa e a gente não viu? Justamente porque ele estava no nosso ponto cego. A gente tem um monte de pontos cegos. E as nossas inseguranças estão neles. A gente às vezes não entende porque... Não, racionalmente eu entendo. Não, eu sei que eu sou capaz, eu vou lá e faço e aconteço. E aí emocionalmente tem alguma coisa que você olha e o coração treme. E aí você fala, mas não dá. Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali a ser trabalhada, a ser estudada, a ser investigada. Dentro do processo de coaching individual e no em grupo também. No em grupo a gente consegue identificar vários fatores de insegurança,
de o porquê que isso te gera, às vezes, medo, às vezes, angústia, às vezes, incertezas, né? Como a Vânia até falou. O que acontece é que a gente tem que agir independente do medo, né? Eu gosto muito de uma frase, eu acho que ela fica ecoando várias vezes na minha cabeça. Eu sempre penso assim, eu sempre olho e falo assim, eu ajo a despeito do medo. Independente do medo, eu vou lá e eu vou e faço. Porque o medo é inerente do ser humano. A gente não consegue eliminar o medo. Mas o medo, ele não pode me paralisar. Porque se a gente olhar e ver que o medo, às vezes, nos protege, muitas vezes ele nos protege. Então, por exemplo, a gente pega uma estrada. E a média das estradas, eu não sei no Brasil inteiro, mas a média das estradas aqui pela região são 120 km por hora. É o medo que não me deixa colocar 200 por hora num carro. Porque, de repente, pode passar um pássaro e eu bater. Ou, de repente, pode atravessar uma pessoa e tem várias pessoas que atravessam na estrada sem ser na passarela. Pode ser que apareça um carro, de repente. Pode ser que eu mesma me distraia ou, enfim, bata um vento errado. Tem N mil possibilidades. O medo é o que me trava e fala assim, não dá 200 por hora no carro. Apesar de eu ter um carro que eu possa dar 200 por hora, apesar de ser uma estrada super boa, o medo é o que me trava e fala, tenha segurança um pouquinho. Então não tem problema a gente ter medo nas coisas. O medo, ele só não pode paralisar. Então a insegurança que você deve estar sentindo, Thalita, pode estar em qualquer área. Mas o que você tem que entender é, isso está te paralisando? Ou isso é só um sinal de alerta? É só um sinal de, opa, toma cuidado. Toma cuidado porque pode ser que talvez não seja uma boa ideia ir por esse caminho, vá para o outro. Mas isso não pode te paralisar. A gente tem que ter emoção, a gente tem que ter o friozinho na barriga para ir fazer. Serginho, eu vi que você entrou, feliz aniversário, meu amigo. O que acontece é, a gente não pode paralisar, a gente não pode ser quase que congelado por esse medo. Então, se permita, e de novo, a gente vai entrar na mesma história da Vânia. As coisas vão acontecer, mas esse medo não pode te paralisar. Esse medo, você consegue dentro do processo de coaching, e aí eu espero que esse vídeo também ajude vocês, essa live também ajude vocês, é você olhar e falar assim, esse medo realmente é real? Ou ele é uma história que eu conto sobre isso? Ele existe de fato, por exemplo, a história do carro. Existe esse fato, pode acontecer se eu colocar 200 por hora. Mas se eu tiver numa situação em que eu olho e falo assim, não, mas ali eu vou ter que me expor, será que eu vou fazer o papel de ridículo, ou será que não... Esse medo, ele é irreal, isso está na sua cabeça, na verdade. Ele não está na cabeça dos outros, porque na verdade você nem fez. E às vezes você se impede de se mostrar, ou impede de falar em público, por exemplo, ou impede de interagir com uma pessoa que você quer muito interagir, né? Homens com mulheres, ou as mulheres até com os homens, enfim. Ah, eu queria muito conversar com aquela pessoa. Nossa, mas não, eu tenho medo, porque pode ser que ele ache alguma coisa. Isso não é real. Isso está na sua cabeça, isso não é um medo de fato. Então, é começar a analisar e parar e se perguntar, isso é verdade mesmo? Isso é real mesmo ou não? Porque se não for real, vai lá e se permita. Seja mais leve, a vida é feita disso. Porque às vezes, e quantas vezes, e eu acho que eu falei isso no vídeo passado, inclusive, que eu soltei no YouTube, a gente conta histórias. Então são histórias que a gente ultrapassou o medo. Que a gente ultrapassou o medo do ridículo e a gente simplesmente foi lá e fez. E aí, ou a história vira divertida, ou a história vira bem-sucedida, ou ela vira uma lição e tá tudo bem. Então, se permitam mais. Se permitam agir mais, ter mais leveza, ter mais tranquilidade no agir. Eu ainda tenho várias perguntas, tem a pergunta da Priscila, da Jane, enfim, que são bem específicas sobre a área do coaching, que eu vou deixar para responder na semana que vem, mas toda terça-feira agora, todas as terças-feiras de julho, às 8 horas eu vou estar aqui respondendo um monte de perguntas, então manda por inbox para mim, manda no privado, manda no direct, enfim, e manda, e eu vou responder isso para vocês na semana que vem. Combinado? Então hoje foi só a primeira, foi só para testar. Que Deus abençoe demais vocês.
Um super beijo, muito, muito, muito obrigado por quem veio. Um beijo muito no coração de vocês e a gente se vê na terça-feira que vem. Combinado? E não esquece de se inscrever no canal do YouTube, não esquece de dar o seu joinha aqui e compartilhar. Combinado? Super beijo pra vocês. Tchau!